Shalom! Você já se perguntou por que nós rezamos? Muitas dúvidas se passam no nosso coração acerca da nossa vida espiritual. Então, se você tem essa ou outras dúvidas sobre a oração, este é o seu lugar. Nós vamos bater um papo muito legal e interessante sobre a oração. Vamos juntos! Afinal de contas, por que eu rezo? Porque mesmo Deus não mudando a sua vontade, eu devo rezar. Devo me dirigir a Deus para pedir, para suplicar, para orar. Como eu posso progredir na vida de oração? A partir do momento em que nós tivemos a nossa experiência com Deus, é importante que nós possamos dar atos concretos para alimentar esta experiência, para fazer com que esta experiência permaneça, se prevaleça, tome posse da nossa vida, e vá nos introduzindo, nos aprofundando cada vez mais nesse aspecto do amor divino. Então a oração, ela entra como este fator importantíssimo na nossa experiência e na perseverança, no perseverar desta experiência que eu trago no meu coração. São Paulo vai dizer: orai sem cessar, em todas as circunstâncias da graça, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não importa qual a situação que nós estejamos, se é um momento feliz, se é um momento triste, se é um momento de tribulação, um momento de louvor. É preciso dar sempre graças por meio da oração, sem cessar. Aquela oração que é feita todos os dias, não um dia sim, um dia não, um dia no mês, um dia na semana, um dia no ano. Todos os dias, orar sem cessar. Estou triste? Estou orando. Estou alegre? Estou orando. Estou louvando? Estou orando também. Estou preocupado com a situação, com algum problema? Também estou orando. É preciso orar sem cessar. Porque a oração, ela nos assemelha a Cristo, que é o orante por excelência. Aquele que soube, por graça, por ser Deus, orar, e nos ensina como esse mestre de oração, como esse mestre que nos ensina a orar. Então ele que é este que ora por excelência, por meio da oração, nós nos assemelhamos a ele, ao nosso mestre, aquele que ora com excelência. Além de nos fazer aprofundar nesta experiência com Deus, nós nos tornamos semelhantes a Cristo, que rezou, que orou com excelência. Então também por meio da oração nós nos aproximamos, além de nos assemelhar a Cristo, nos aproximamos do Pai de misericórdia, nos recordamos do seu amor, da sua bondade infinita, que se renova em nossas vidas. Todos os santos, sem exceção, viveram com excelência a oração. Por quê? Porque começaram a viver as virtudes aqui, e isso garantiu para eles, o lugar deles no céu, mas também uma referência dentro da igreja. Todos os santos, sem exceção, viveram a vida de oração. Por quê? Porque possuíram as riquezas divinas. Então, quando nós nos assemelhamos a Cristo e nos aprofundamos neste amor, passamos a possuir todas as riquezas divinas, as virtudes, os dons tão importantes no nosso dia a dia. Por isso é preciso orar sem cessar, não para ter aquilo que eu preciso, mas para possuir desde já essas riquezas que Deus deseja me dar. Por isso é importante frisarmos também que não é Deus que precisa da minha oração, mas eu que preciso orar, rezar para alcançar todas as graças que eu preciso. Porque nós não, por nossas próprias forças, não conseguimos alcançar ou fazer, concretizar a vontade de Deus. Nós não conseguimos entender o que Deus deseja para mim em um certo período da minha vida. Eu não consigo compreender diante da dificuldade qual a resposta que Deus me chama a dar diante daquela situação. Então é preciso rezar também para me aprofundar, me assemelhando a Cristo, com essas riquezas, como possuidor nesta filiação divina destas riquezas, cada vez mais entender esta realidade de que eu sou um necessitado da graça. E a oração é este caminho, é esta ponte segura para que eu possa alcançar esta graça. A oração é para a alma,
o que o ar é para o corpo. Então, para nos mantermos vivos na nossa alma, no nosso interior, neste lugar de encontro onde Deus habita, é preciso se alimentar com a oração. É preciso entender que da mesma forma que nosso corpo precisa do ar, a minha alma precisa da oração. Ou seja, uma alma que não reza é uma alma que não respira, é uma alma que não tem vida. Papas, teólogos, santos que afirmam sobre a importância da oração, nós podemos destacar também o que o Papa Paulo VI disse certa vez. Quando consideramos as mais verdadeiras, mais profundas e ao mesmo tempo mais negligenciadas necessidades dos homens do nosso tempo, não podemos deixar de concluir pelo primado da oração no campo da atividade multiforme da Igreja. A Igreja é a sociedade dos homens que oram. Seu principal objetivo é ensinar a rezar. Então, está aí a importância da oração também na vida da Igreja, na vida da humanidade. Jacques Bossuet, que foi um bispo francês, um teólogo, também vai complementar, dizendo: é certo que não existe senão a caridade que ora. A oração está no ponto mais alto da razão, no vértice da psicologia, no ápice da moralidade e da esperança. Então a oração entra nessa constituição do homem, né? Seja no âmbito psicológico, da razão, né? Da moralidade, da esperança, e não se subtrai no meio dessas, né? Muito pelo contrário, entra, né, naquele contexto da razão, da psicologia, da moralidade, como este fator de esperança no coração do homem. Então, é muito importante a vivência da oração. Neste itinerário da oração, outra dúvida bastante recorrente que às vezes surge no nosso coração é: por que eu devo rezar, recorrer à oração, se Deus não vai mudar a sua vontade? E aí Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, nos ajuda a entender um pouco sobre isso. E ele fala: entre as múltiplas causas, há também as que são atos humanos. Que causas são essas, né? São as causas da providência divina. Donde ser necessário, não que os homens façam alguma coisa para, pelos seus atos, mudarem o que foi disposto pela providência divina, mas que pelos seus atos realizem alguns efeitos segundo a ordem disposta por Deus. Resumindo, o fato de que eu esteja ali rezando não muda a providência de Deus, mas me faz um participante. Eu passo daquela postura passiva e vou cooperar na providência, porque Deus não quer realizar nenhuma obra de amor nas nossas vidas, na vida da humanidade, sem a nossa participação. Então Ele conta conosco por meio da sua providência, dos seus feitos, dos efeitos que os seus feitos causam na humanidade, nas nossas vidas, no curso da nossa vida que está ali, né, regido pela providência divina. Então nós somos introduzidos nesta perspectiva participativa, porque Deus quer que seja assim, quer que participemos da sua providência, quer que participemos dos seus atos de amor. Então aí eu preciso entender que muitas vezes eu me coloco diante de Deus somente para pedir algo. Quantas vezes eu só recorro a Deus quando eu estou precisando? É um ato involuntário muitas vezes, mas quando eu entendo que eu rezo, oro para participar na sua providência, independente de qual seja o efeito, né, porque a providência já está ali pré-estabelecida, porque é para a nossa salvação, mas eu começo a me introduzir, a ser introduzido nesta profundidade que é a oração e na participação na providência de Deus. É importante utilizar a oração quando eu estiver triste, passando por um momento difícil, é essencial. E aí nós já vamos passar aqui para um ponto da oração como o nosso socorro, né? Então eu posso recorrer a Deus quando todos os feitos humanos se esgotarem. Eu posso recorrer a Deus não só quando esses feitos se esgotarem, mas primeiramente, antes de recorrer aos feitos humanos, contar com Deus por meio da oração, como este ponto, né, de socorro, onde eu vou ali recorrer, suplicar a Deus para que Ele possa me escutar, ouvir a minha prece, aquela minha dificuldade. Nós vamos passando muitas vezes por momentos difíceis na nossa vida, por noites escuras. Quantos de nós, né, já passamos por estas noites, por um momento de aridez espiritual, onde eu tive uma experiência com Deus e depois parece que eu esqueci de tudo,
que tudo aquilo que eu vivi foi por água abaixo, né? Eu não consigo sentir mais nada, não ter nenhuma sensação da presença de Deus. Nestes momentos nós somos motivados a recorrer à graça de Deus, a suplicar como este ponto de socorro. A oração também entra nas nossas vidas para ser feita todos os dias. É importante que cultivemos a oração diária. Recorramos ao Pai Nosso, né? Quando Jesus ensina aos discípulos: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então aí está toda a condição, né, santificante, a condição da graça de Deus em primeiro lugar. E aí, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Se nós formos pegar o Pai Nosso grego, nós vamos ver que o pão nosso de cada dia é o pão substancial. O pão que para aquele corpo que precisa sobreviver é o pão, né? A oração é este pão para a nossa alma substancial, essencial, para que eu consiga realizar a vontade de Deus. Tudo aquilo que eu peço, lá naqueles primeiros versos do Pai Nosso, eu concretizo com esse pão substancial, que é a oração. Então, para realizar a vontade de Deus, é essencial recorrer à oração. É primordial, né, viver esta condição, esta submissão. E quando eu não aceito esta submissão, quando eu não aceito esta minha condição de dependência, eu me torno filho pródigo, que me distancio do Pai. Então, para entender a oração, é importante também entender esta condição, né, de dependência, de necessidade. E tornando dependente por meio da oração, dependente de Deus, eu me torno mais disponível a concretizar, né, por meio da oração, uma oração afetiva, que é marcada pelo amor de Deus, que é marcada pelo louvor, marcada pela ação de graças, né, rendidas a Deus por todas as coisas, por todas as maravilhas. Mesmo em qualquer situação que eu me encontro, eu estou ali louvando. Uma oração afetiva, marcada pelo amor, onde eu faço questão de estar ali, porque eu vou de encontro ao amor, eu vou de encontro àquele que preenche o meu coração. É preciso também uma oração efetiva, uma oração onde eu tenho lugar e hora marcada. Se você sair alguns minutos depois, né, da sua casa, principalmente quem mora em cidades grandes, sabe que vai chegar atrasado no trabalho. Se você pega de 8 horas e no seu planejamento você precisa sair de 7 horas para chegar lá no tempo certo, se você sair 7h20, você provavelmente vai se atrasar. Então, da mesma forma que eu tenho essa prioridade de sair naquele horário para poder chegar de 8 horas, eu tenho que dar essa prioridade no meu dia a dia, de marcar um horário ali naquele dia, de estar em um lugar adequado, onde eu possa realmente reconhecer que aquele lugar é prioridade daquele dia. Aquele momento ali é o momento mais esperado para que a oração, além de ser afetiva, seja efetiva, seja concretizada. É preciso dar esta prioridade, reconhecer a necessidade de ter lugar e hora naquele dia. E para finalizar, eu queria falar um ponto aqui que é bem interessante, né? De um navio que estava ali à deriva no alto mar e há muitos dias, né, a água potável já tinha se acabado ali naquele navio. E aí eles não sabiam mais o que fazer, porque eles estavam com sede e a água potável tinha acabado. Até eles vêm um barco em socorro e eles gritam: tragam água doce, né, água potável, porque nós precisamos beber, estamos sedentos. E aí alguém daquele navio que veio ao socorro deles grita: bebam desta água que vocês estão navegando. E aí eles fizeram isso e notaram que a água realmente era doce. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós somos assim, diante das dificuldades. Estamos ali navegando naquela água doce, que é a oração, mas não buscamos, não pedimos socorro, não recorremos a Deus. E muitas vezes estamos ali, passando por aquela tribulação sem saber o que fazer, quando a água doce está bem ali, ao nosso alcance. Da mesma forma que a vida de oração, eu só preciso ter a disposição, querer estar ali, porque Deus vem em meu auxílio por meio da oração, vem em meu socorro, trazendo esta água que é capaz de matar a minha sede. Então que possamos crescer e pedir a intercessão de Nossa Senhora e Santa Teresa, para que possamos crescer na vida de oração, crescer cada vez mais neste sentido que preenche as nossas vidas, dá todo sentido, porque nos introduz neste relacionamento e nesta perspectiva esponsal do amor de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima. Shalom.